Vídeo de análise da Arezzo, falar dos resultados de 2018. A Arezzo, ela fabrica calçados, trabalha também na fabricação de bolsas e ela tem um diferencial interessante na sua produção, que ela trabalha com uma produção que é chamada de sourcing flexível. Nem tudo que ela vende é ela que fabrica nas suas fábricas próprias. Ela terceiriza alguns dos seus produtos a serem fabricados fora, né? Ela faz um estudo antes para saber o quanto da sua produção vai ser por terceiros e o quanto por fábricas próprias. E ela tem uma estrutura bem conservadora de capital, então quando ela está querendo aumentar o seu nível de produção, em vez dela investir em fábricas novas, né, que seria um dispêndio grande, investimento grande, ela pode terceirizar para outras fábricas que ela já tem um relacionamento e ela já oferece parte dos produtos que vão ser usados nessa fabricação de calçados, então com isso ela ganha escala também, que ela controla melhor o preço de insumo, né? Então ela faz esse estudo e vai vendo o que é melhor, se ela fabricar completamente o produto que ela vai vender ou se parte disso vai ser fabricado por terceiro. E isso tem funcionado bem para ela. Uma outra característica interessante que a companhia está se internacionalizando cada vez mais, está começando a ter um movimento bom fora do país, nos Estados Unidos, mais especificamente, e crescendo nesse mercado. E é sempre bom ter uma diversificação para o mercado. Isso ajuda a mitigar determinadas crises que a gente possa ter de consumo, como a gente volta e meia vê aqui no nosso país. Então vamos para os resultados de 2018, começando aqui pela receita bruta, e a gente vai ver um crescimento da receita bruta de 11,1%, atingindo 1 bilhão, quase 1 bilhão e 800, né, quase 2 bilhões aqui, e a gente vê aqui a separação justamente do mercado interno para o mercado externo. O mercado externo ainda é uma parte pequena do total, mas você vê que já tem aqui 10% dessa capacidade e isso vem aumentando, né? O crescimento do mercado externo no ano de 2018 foi de 21%, comparado com 2017, enquanto o crescimento do mercado interno, que já está mais consolidado, foi a metade disso, 10,1%, mas crescendo bem nos dois mercados. Aqui a gente vai separar, detalhe um pouco mais essa receita bruta já pelas marcas dela. Ela possui várias marcas, não só a Arezzo propriamente dita, que está aqui nesse azul clarinho, que é a maior parte, né, da receita bruta dela. A Arezzo teve um aumento de 8,8%, e só que ela tem essas outras marcas, né, e dentre as principais, as três principais além da Arezzo, é a Schultz e a Anacap. E a Schultz não teve um resultado positivo, porém uma queda pequena aqui de 1,8%. Em compensação, a Anacapri, que é uma linha que vai trabalhar com um público um pouco mais jovem e produtos um pouco mais acessíveis, mais baratos, teve um aumento significativo de quase 40% no resultado. E tem outras marcas aqui que tiveram um aumento bem expressivo, mas que tem uma participação bem menor nesse resultado. Agora, detalhando a receita bruta por canal aqui no mercado interno, o principal canal da empresa são as franquias, respondendo aí por 831 milhões desse resultado, né? E as franquias tiveram um crescimento de 11,1%. Mas ela também tem lojas próprias não tiveram crescimento. Vende através de canais de multimarcas, também com um crescimento de pouco mais de 11%. E um destaque interessante aqui é o web commerce. E a gente percebe que o web commerce vem tendo um resultado muito bom, um crescimento de 26% nesse ano de 2018. E isso é importante porque isso é a tendência de futuro. Cada vez mais as pessoas vão fazer compras através da internet, né? Então é importante todas essas empresas estarem desenvolvendo formas de alcançar esse tipo de cliente, que é o cliente do futuro. Então a Arezzo já está bem posicionada, tendo um crescimento, como a gente pode ver aqui, já cerca de 10%, um pouco menos, do resultado total já vem do web commerce. Então, muito interessante. Aqui embaixo são outros indicadores que sempre são importantes no mercado de varejo, que é o SSS,
que são as vendas das mesmas lojas, os Same Store Sales. E a Arezzo ela divulga dois tipos de critério de SSS, é o Sell-in e o Sell-out. A diferença aqui, basicamente, é que o Sell-in vai considerar a venda nas mesmas lojas dos clientes intermediários. A Arezzo ela tem os seus clientes finais e tem o cliente intermediário, que são as franquias. Ela vende para as franquias e as franquias vão vender para o consumidor final. Então, o critério de sell-in é considerando apenas essas franquias. A gente vê que em 2018 o SSS veio positivo em 4,7% do crescimento, um pouquinho menor que no ano passado, mas bastante aceitável. Enquanto o critério de SSS Sell-out, que vai analisar a venda para o cliente final, e aí incluindo lojas próprias, web commerce e franquias, só não entra aqui multimarcas, porque não tem como avaliar isso, né? Também teve um crescimento interessante de 4,2%, e maior até que o ano de 2017, que tinha sido de 3,9%. Então, crescendo no critério de SSS, que é sempre um critério interessante para a gente acompanhar dentro do varejo. É importante que as lojas que já estão funcionando há mais de um ano estejam em crescimento, principalmente em empresas que estão abrindo novas lojas, que estão se expandindo. A Arezzo está tendo expansão ano a ano. Então, para que a gente não tenha uma ideia equivocada que a empresa está crescendo as suas receitas, porque, obviamente, quando você abre novas lojas, você tem um potencial de venda maior, você vai vender mais e vai ter crescimento das receitas. Então, esse critério ele limpa essa situação das lojas novas e a gente vê se realmente a empresa está crescendo. Em algum momento da sua história, ela vai parar de abrir lojas, né? Vai crescer para sempre. Então, aí esse critério vai mostrar para a gente se ela teria capacidade de continuar evoluindo, crescendo, mesmo sem expandir lojas. Aqui a gente vai ver o quadro de EBITDA, e a gente vê que o EBITDA também teve um crescimento bastante interessante, de 12,6% no anual, chegando a 232 milhões. Porém, a margem EBITDA dela ficou estável, não cresceu nem diminuiu, né? Então, quando a gente olha aqui para esse quadro onde tem o lucro bruto, que também cresceu parecido, né? 3,9%, porém, a margem bruta aqui ela cresceu de 45,8% para 46,6%. Então, a gente pode entender que teve custos, aqueles custos de despesas gerais administrativas, entre outros custos, elas impactaram mais e fez com que essa margem não crescesse, né? Mas, tudo bem, a empresa está crescendo, operacional, porém não teve um crescimento de produtividade também, que seria o ideal. A gente chega aqui na parte de lucro líquido, aí a gente vê uma queda de 7,7%, atingindo 142 milhões no ano de 2018 e, consequentemente, com queda de margem líquida também, caindo para 9,3% nesse ano. Porém, aqui teve um impacto não recorrente nesse lucro líquido. No ano de 2017, a empresa teve um impacto positivo de um benefício fiscal, e isso impacta no resultado financeiro. O resultado financeiro a gente leva em conta para chegar no lucro líquido. Então, se a gente tirasse esse impacto que beneficiou o lucro líquido de 2017, que foi um benefício fiscal, a gente teria um aumento no lucro esse ano de pouco mais de 8%. Então, na verdade, foi um resultado bom também relacionado ao lucro líquido. Outra coisa que impactou nessa queda de lucro líquido para esse ano foi uma maior despesa de depreciação e amortização, e também como a Arezzo trabalha com uma estrutura de capital bastante conservadora, ela não tem dívida líquida, né? Tem caixa positivo, esse caixa ele também gera receitas financeiras. E esse ano ela estava com caixa menor em virtude de alguns investimentos. Então você tem um caixa menor atrelado ao fato de taxa de juros menores, então a gente tem um resultado financeiro em termos de receitas menores também. Então tudo isso aí impacta para essa queda do lucro, mas a gente viu que boa parte disso vem de um não recorrente. Então, sem problemas com relação ao lucro líquido também. Aqui no quadro da baixa a gente vê exatamente essa questão do resultado financeiro. Veja que ela sempre teve resultado financeiro positivo por ter essa estrutura conservadora, não trabalhar com dívida, não trabalhar alavancada, e esse ano teve uma queda aqui nesse resultado, né? Mas no geral a gente vai ver que é uma empresa redondinha, que vem crescendo suas receitas, crescendo seu resultado operacional através do marcador EBITDA e crescendo também os lucros
lucros, né? Devagarzinho, crescendo, mas sempre crescendo. Aqui a gente já tem exatamente o lucro líquido descontado, sem o não recorrente, né? O crescimento de 8,3% nesse ano. Aqui no praticamente não tem nada para ser analisado, né? A empresa trabalha com caixa positivo, uma dívida bem pequena, então a dívida líquida dela é negativa, então não tem nada para olhar aqui, praticamente pode dizer que ela não tem dívida. E sempre gerando um bom caixa, não são números expressivos, porque é uma empresa de um porte menor, né? Mas sempre gerando caixa aqui, fluxo de caixa operacional bom, crescendo, e esse ano um pouco menor relacionado a 2017, e um fluxo de caixa livre CAPEX também sempre positivo. Então, empresa relativamente simples de se acompanhar, e nos vemos em 2019 com a Arezzo também.